O sol nascia dourado sobre as colinas verdes de São Benedito do Campo, uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, quando o estrondo da motosserra ecoou pelos vales silenciosos naquela manhã de março de 2024. Era uma terça-feira comum para a equipe de limpeza urbana da prefeitura, mas ninguém poderia imaginar que aquela árvore centenária guardava um segredo que mudaria para sempre a história da cidade e revelaria uma verdade enterrada há 45 anos. A gigantesca paineira que dominava a praça central de São Benedito do Campo havia sido condenada após a última tempestade de verão. Com mais de 100 anos de idade e um tronco de quase 3 metros de diâmetro, a árvore havia resistido a décadas de intempéries, mas os ventos de fevereiro finalmente haviam rachado sua estrutura, tornando-a perigosa para os transeuntes que frequentavam a movimentada praça. João Silva, um operador de motosserra experiente de 54 anos, observava com respeito a majestosa árvore antes de iniciar o trabalho. 45 anos trabalhando com madeira, murmurou ele para seu assistente. E ainda me dói cortar uma árvore dessas. Ela viu esta cidade crescer, viu gerações passarem por aqui. Antônio Ferreira, prefeito de São Benedito do Campo há 8 anos, estava presente para acompanhar pessoalmente a remoção. A paineira era um símbolo da cidade, fotografada por milhares de turistas ao longo das décadas. E sua derrubada havia gerado polêmica entre os moradores mais antigos. Sei que é difícil, João, disse o prefeito, colocando a mão no ombro do operador. Mas a segurança dos nossos cidadãos vem em primeiro lugar. A engenheira foi clara. Uma árvore com essa rachadura pode cair a qualquer momento. Às 8h da manhã, com várias pessoas observando a distância segura, João ligou a motosserra e começou o trabalho. O primeiro corte seria horizontal, a cerca de 2 metros do chão, seguindo todas as técnicas de segurança para derrubar uma árvore de grande porte em área urbana. Foi quando a motosserra penetrou aproximadamente 80 centímetros no tronco que algo inesperado aconteceu. A máquina encontrou resistência diferente, como se tivesse atingido algo que não era madeira. João desligou imediatamente o equipamento e examinou o corte. «Prefeito Antônio, venha ver isso!» gritou João, sua voz carregada de surpresa. «Tem algo aqui dentro que não deveria estar.» Antônio se aproximou rapidamente, seguido por Maria Santos, secretária de Meio Ambiente da cidade, e pelos curiosos que observavam o trabalho. No corte recém-feito, era possível ver claramente que havia uma cavidade no interior do tronco, e dentro dela, protegido por décadas de crescimento da árvore, estava um objeto envolto em tecido escuro. «Meu Deus!» sussurrou Maria Santos. «Como isso foi parar aí dentro?» João usou ferramentas menores para alargar cuidadosamente a abertura, tomando cuidado para não danificar o que quer que estivesse escondido no interior da paineira. Aos poucos, conseguiu extrair um pacote cuidadosamente embrulhado em tecido encerado preto, surpreendentemente bem preservado, apesar de 4 décadas e meia no interior úmido da árvore. «Isso foi colocado aqui intencionalmente», observou João, examinando o objeto. «Veja como está embrulhado, como se alguém quisesse proteger o conteúdo da umidade e do tempo.» Prefeito Antônio tomou uma decisão que se mostraria profética. «Não vamos abrir isso aqui. Vamos levar para a prefeitura e chamar o delegado. Se alguém escondeu algo dentro dessa árvore há tanto tempo, pode ser evidência de algum crime.» Uma hora depois, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de São Benedito do Campo, um pequeno grupo se reuniu para testemunhar a abertura do misterioso pacote. Estavam presentes o prefeito Antônio Ferreira, a secretária Maria Santos, o delegado Roberto Menezes, a promotora de justiça Ana Paula Oliveira e, como testemunha, a historiadora local Dolores Costa, uma senhora de 78 anos que conhecia como ninguém os acontecimentos marcantes da cidade. «Antes de abrirmos», disse o delegado Roberto,
Quero registrar oficialmente que este objeto foi encontrado no interior da paineira centenária da Praça Central, durante trabalho de remoção autorizado pela Prefeitura. A data é 12 de março de 2024, às 10h15. Com luvas de procedimento, o delegado começou a desembrulhar cuidadosamente o tecido encerado. Camada após camada foi sendo removida, revelando que quem havia escondido aquele objeto conhecia bem as técnicas de preservação. O tecido interno era de linho branco, e dentro dele, em perfeito estado de conservação, estava um pequeno livro, encadernado em couro marrom. Na capa do livro, gravado em letras douradas já desbotadas pelo tempo, podia-se ler: Diário Pessoal. Irmã Luz Maria do Socorro, 1978-1979. O silêncio na sala foi absoluto. Dolores Costa, a historiadora, levou as mãos à boca, seus olhos se enchendo de lágrimas. Não pode ser, murmurou ela. Irmã Luz Maria, ela desapareceu em 1979. O delegado Roberto olhou para Dolores com interesse. A senhora conhecia essa freira? Conhecia? Dolores se levantou da cadeira, visivelmente emocionada. Irmã Luz Maria foi a pessoa mais importante da história moderna de São Benedito do Campo. Ela dirigiu o orfanato municipal por 20 anos. Cuidou de centenas de crianças abandonadas, fundou a escola para meninas carentes. E em maio de 1979, ela simplesmente desapareceu. Nunca encontraram o corpo, nunca souberam o que aconteceu com ela. A promotora Ana Paula abriu seu notebook e começou a fazer anotações. Temos registros oficiais desse desaparecimento? Temos, confirmou o delegado. Na verdade, é um dos casos mais antigos do nosso arquivo. Irmã Luz Maria do Socorro, 42 anos na época, religiosa da Congregação das Irmãs do Sagrado Coração, desapareceu no dia 15 de maio de 1979. Houve investigação na época, mas o caso nunca foi solucionado. Dolores Costa se aproximou da mesa onde estava o diário. Posso ver? Com a autorização do delegado, ela examinou cuidadosamente a capa do livro. Este é mesmo o diário dela. Lembro que Irmã Luz sempre carregava um caderninho assim, sempre anotando tudo, sempre escrevendo. Ela dizia que um dia alguém precisaria saber a verdade sobre o que acontecia em São Benedito. Que verdade? Perguntou o prefeito Antônio. Dolores hesitou por um momento. Irmã Luz Maria estava investigando irregularidades no orfanato municipal. Ela havia descoberto que algumas crianças estavam desaparecendo, que havia corrupção envolvendo as adoções. Na época, poucos acreditaram nela porque as pessoas envolvidas eram muito poderosas na cidade. O delegado Roberto decidiu abrir o diário. Vamos ver o que ela escreveu. As primeiras páginas continham anotações datadas de janeiro de 1978, escritas com a letra cuidadosa e elegante de Irmã Luz Maria. As entradas iniciais falavam sobre sua rotina no orfanato, suas orações, suas preocupações com as crianças sob seus cuidados. 3 de janeiro de 1978. Senhor Jesus, inicio este novo ano com o coração cheio de esperança. Temos 47 crianças no orfanato agora, cada uma com sua história de abandono, mas também com seu potencial infinito de amor. Peço que me dê sabedoria para cuidar delas como se fossem minhas próprias filhas. 15 de janeiro de 1978. Algo me preocupa. A pequena Marina, de apenas 8 anos, me contou hoje que homens estranhos vieram visitá-la ontem. Ela parecia assustada. Perguntei ao Dr. Henrique sobre isso, mas ele disse que eram possíveis pais adotivos, fazendo uma visita prévia. Não sei porquê, mas sinto no coração que algo não está certo. O delegado continuou lendo, saltando algumas páginas, para encontrar entradas mais significativas. À medida que os meses passavam, o tom das anotações de Irmã Luz Maria se
tornava progressivamente mais preocupado. 2 de março de 1978, 3 crianças foram adotadas este mês. Questionei Dr. Henrique sobre os documentos, mas ele foi evasivo. Disse que eu não precisava me preocupar com a parte burocrática, que meu trabalho era cuidar das crianças. Mas eu sou a diretora do orfanato. Não é normal eu não ter acesso aos processos de adoção. 18 de abril de 1978. Fui até a prefeitura hoje tentar entender melhor os procedimentos de adoção. A secretária me disse que muitos dos processos que Dr. Henrique submete são aprovados rapidamente, sem a investigação social normal. Quando perguntei como isso era possível, ela desconversou. Dolores Costa interrompeu a leitura. Dr. Henrique era Henrique Batista Almeida, o diretor do Departamento de Assistência Social da época. Ele era uma pessoa muito influente na cidade, amigo do prefeito, dono de várias propriedades. Ele ainda está vivo? Perguntou o delegado. Morreu em 2010, respondeu Dolores. Mas seus filhos ainda moram aqui na cidade. O delegado Roberto continuou lendo o diário, procurando por entradas mais reveladoras. 25 de junho de 1978. Hoje descobri algo terrível. Estava organizando os arquivos quando encontrei registros de adoções que não batem com a minha memória. Segundo os documentos, a pequena Ana Clara foi adotada por uma família de Belo Horizonte em março. Mas eu me lembro claramente que Ana Clara saiu do orfanato com homens que disseram ser do governo, alegando que ela seria transferida para uma instituição especializada em São Paulo. 3 de julho de 1978. Confrontei Dr. Henrique sobre as discrepâncias nos registros. Ele ficou muito irritado. Disse que eu estava questionando sua competência profissional. Ameaçou me transferir para outro convento se eu continuasse criando problemas. Mas como posso ficar calada quando sei que algo está errado? A tensão na sala crescia à medida que a leitura prosseguia. Era evidente que irmã Luz Maria havia descoberto um esquema de tráfico de crianças envolvendo autoridades locais. 20 de setembro de 1978. Hoje tive certeza absoluta. Vi Dr. Henrique entregando dinheiro para Coronel Santos na Praça Central. Uma quantia considerável em envelope pardo. Coronel Santos é o responsável pelos documentos policiais necessários para as adoções. A conexão está clara. Cadmus, outubro de 1978. Escrevi uma carta para o bispo relatando minhas suspeitas. Não posso mais ficar calada. Estas crianças estão sendo vendidas e alguns dos compradores não são famílias legítimas procurando adotar. Tenho medo, mas minha consciência não me permite silenciar. Desde novembro de 1978, o bispo respondeu minha carta. Ele vem até São Benedito no próximo mês para investigar pessoalmente a situação. Finalmente alguém com autoridade vai ouvir a verdade. O delegado Roberto parou a leitura e olhou para os presentes. Estamos diante de evidências de um esquema de tráfico de crianças que aconteceu há mais de 40 anos. Isso explica o desaparecimento de irmã Luz Maria. Dolores Costa estava chorando silenciosamente. Eu sempre soube que ela não havia fugido ou abandonado sua vocação, como algumas pessoas diziam na época. Irmã Luz amava demais aquelas crianças para simplesmente partir. A promotora Ana Paula se manifestou. Delegado, mesmo que os crimes tenham prescrito, temos a obrigação moral de descobrir a verdade completa e esclarecer o que aconteceu com irmã Luz Maria. O delegado concordou e retomou a leitura, procurando pelas últimas entradas do diário. 10 de dezembro de 1978. O bispo esteve aqui hoje. Mostrei-lhe todas as evidências que coletei. Ele ficou profundamente chocado e prometeu tomar providências imediatas. Dr. Henrique será afastado de suas funções e haverá uma investigação completa. 20 de dezembro de 1978.
Dr. Henrique foi oficialmente afastado do cargo, mas ao invés de se sentir derrotado, ele pareceu mais perigoso. Cruzei com ele na rua ontem e ele me olhou de uma forma que me fez tremer. Tenho orado muito, pedindo proteção a Deus. 15 de janeiro de 1979. As investigações continuam. Já descobrimos que pelo menos 23 crianças foram ilegalmente retiradas do orfanato nos últimos 2 anos. A polícia de Belo Horizonte está ajudando a localizar algumas delas. Algumas foram encontradas em situações terríveis. Meu coração está partido, mas sei que fizemos a coisa certa. 28 de fevereiro de 1979, Dr. Henrique e Coronel Santos foram indiciados criminalmente, mas seus advogados estão conseguindo adiar o processo. Tenho medo de que usem sua influência política para escapar da justiça. As entradas seguintes mostravam uma irmã Luz Maria cada vez mais preocupada com sua segurança pessoal. 15 de março de 1979. Recebi uma carta anônima hoje. Diziam para eu parar de meter o nariz onde não devo ou sofreria as consequências. Mostrei a carta para o delegado, mas ele disse que pode ser apenas tentativa de intimidação. De abril de 1979. Alguém invadiu meu quarto no convento durante a noite. Nada foi roubado, mas minhas coisas estavam fora do lugar. É um recado. Claro, eles podem me alcançar a qualquer momento. 20 de abril de 1979. Estou escondendo este diário porque tenho certeza de que estão vigiando tudo que faço. Se algo acontecer comigo, que estas palavras sirvam de testemunho da verdade. As crianças de São Benedito merecem justiça. A última entrada era datada de 14 de maio de 1979, apenas um dia antes do desaparecimento de irmã Luz Maria. 14 de maio de 1979. Amanhã, o promotor de justiça vem de Belo Horizonte para ouvir meu depoimento completo. Tenho todas as evidências organizadas, todos os documentos que provam o esquema de tráfico. Dr. Henrique tentou me oferecer dinheiro ontem para que eu mudasse minha versão dos fatos. Disse-lhe que minha consciência não tem preço. Sei que isso pode me custar caro, mas prefiro morrer fazendo o que é certo do que viver sabendo que me calei diante da injustiça. Se estiverem lendo isto, é porque me calaram para sempre. Mas a verdade não pode ser enterrada para sempre. Deus vê tudo e um dia a justiça prevalecerá. Que Deus proteja as crianças de São Benedito do Campo, irmã Luz Maria do Socorro. O silêncio na sala durou longos minutos. Todos estavam profundamente emocionados com as palavras finais da corajosa freira que havia dado sua vida para proteger crianças inocentes. O delegado Roberto fechou cuidadosamente o diário. Agora sabemos por que irmã Luz Maria desapareceu. Ela foi assassinada para silenciar seu testemunho. Dolores Costa se manifestou entre lágrimas. E durante todos esses anos, as pessoas pensaram que ela havia abandonado sua vocação, que havia fugido da responsabilidade, quando na verdade ela morreu como uma mártir, defendendo os indefesos. A promotora Ana Paula estava fazendo anotações furiosamente. Precisamos reabrir oficialmente o caso. Mesmo que os principais envolvidos estejam mortos, pode haver cúmplices vivos, e certamente há vítimas que merecem saber a verdade. O prefeito Antônio, que havia permanecido em silêncio durante toda a leitura, finalmente se manifestou. Como representante da cidade de São Benedito do Campo, assumo o compromisso de que faremos tudo ao nosso alcance para honrar a memória de irmã Luz Maria e esclarecer completamente este caso. Nas semanas que se seguiram à descoberta do diário, São Benedito do Campo se transformou. A notícia da descoberta se espalhou rapidamente, atraindo a atenção da imprensa nacional e de organizações de direitos humanos.
O delegado Roberto Menezes montou uma força-tarefa especial para investigar o caso. Mesmo após 45 anos, algumas das vítimas do esquema de tráfico ainda estavam vivas e puderam fornecer testemunhos valiosos. Maria Fernanda Silva, hoje com 52 anos, foi uma das primeiras vítimas a se apresentar. Eu tinha 7 anos quando fui retirada do orfanato, contou ela aos investigadores, suas mãos tremendo de emoção. Disseram que eu seria adotada por uma família rica em Belo Horizonte. Na verdade, fui vendida para trabalhar como doméstica em condições de escravidão. Consegui escapar aos 16 anos, mas nunca soube quem havia organizado aquilo. Carlos Roberto Andrade, de 50 anos, tinha uma história ainda mais traumática. Fui um dos meninos retirados do orfanato em 1978. Me venderam para um homem que disse ser meu novo pai, mas na verdade me explorava sexualmente. Passei anos tentando esquecer, mas nunca consegui. Saber que irmã Luz Maria morreu tentando nos proteger, isso muda tudo. As investigações revelaram que o esquema era ainda mais amplo do que irmã Luz Maria havia descoberto. Documentos encontrados. No arquivo da prefeitura mostravam que pelo menos 47 crianças haviam sido ilegalmente retiradas do orfanato entre 1977 e 1979. Dr. Henrique Batista Almeida não agia sozinho, explicou o delegado Roberto durante uma coletiva de imprensa. Ele tinha uma rede de cúmplices que incluía policiais, funcionários da prefeitura e até mesmo juízes. Era um esquema sofisticado que movimentava muito dinheiro. A investigação também revelou detalhes chocantes sobre o assassinato de irmã Luz Maria. Testemunhas que haviam permanecido caladas por décadas, com medo de represálias, finalmente se manifestaram. Joaquim dos Santos, de 82 anos, ex-funcionário da prefeitura, procurou o delegado com informações cruciais. Na noite de 15 de maio de 1979, contou ele com a voz trêmula. Eu estava trabalhando até tarde na prefeitura quando vi Dr. Henrique saindo pela porta dos fundos. Ele estava nervoso, suando frio e tinha terra nas roupas. No dia seguinte, soubemos que irmã Luz havia desaparecido. Joaquim revelou ainda que havia visto Dr. Henrique cavando um buraco no quintal de sua propriedade rural na madrugada seguinte, ao desaparecimento da freira. Pensei que ele estava enterrando um animal morto, disse. Nunca imaginei que... Com base nessas informações, a polícia obteve mandado para escavar a antiga propriedade de Dr. Henrique, que agora pertencia a seus filhos. A família, chocada com as revelações, autorizou prontamente a busca. Foi no terceiro dia de escavações que os restos mortais de irmã Luz Maria do Socorro foram finalmente encontrados. O corpo estava enterrado a 2 metros de profundidade, envolto no hábito religioso que ela usava no dia de seu desaparecimento. Junto aos restos, foi encontrado um crucifixo de prata que havia pertencido à sua mãe. Finalmente podemos dar um enterro digno para esta heroína, disse o bispo Dom Fernando Rodrigues durante a cerimônia de exumação. Irmã Luz Maria morreu defendendo os mais vulneráveis de nossa sociedade. Ela é um exemplo de coragem cristã que nunca deve ser esquecido. A descoberta dos restos mortais trouxe alívio para muitas pessoas que haviam convivido com irmã Luz Maria. Dolores Costa, que havia se tornado uma espécie de guardiã da memória da freira, chorou de emoção ao ver o corpo sendo respeitosamente removido do local onde havia permanecido escondido por 45 anos. Todas essas décadas, eu sabia no meu coração que ela não havia abandonado suas crianças, disse Dolores. Irmã Luz era uma santa. Ela deu sua vida para proteger os pequeninos. O funeral de irmã Luz Maria do Socorro aconteceu em uma cerimônia que reuniu mais de 5.000 pessoas na Praça Central de São Benedito do Campo, exatamente onde havia crescido a paineira que guardou seu diário por quase meio século.
Representantes de organizações de direitos humanos, autoridades governamentais e centenas de pessoas que haviam sido tocadas por sua história vieram prestar suas últimas homenagens. Durante a missa de corpo presente, celebrada pelo bispo Dom Fernando, muitas das vítimas do esquema de tráfico que Irmã Luz havia exposto estavam presentes para agradecer à mulher que havia sacrificado sua vida para salvá-las. Irmã Luz Maria não morreu em vão, declarou o bispo em sua homilia. Sua coragem em defender os indefesos inspirou uma geração de pessoas a lutarem pela justiça. Hoje, enquanto sepultamos seu corpo, celebramos sua vida e seu exemplo de amor incondicional. Maria Fernanda Silva, uma das vítimas resgatadas, fez questão de falar durante a cerimônia. Irmã Luz me deu uma segunda chance de vida quando denunciou o que estava acontecendo conosco. Mesmo não a conhecendo pessoalmente na época, sei que ela morreu por mim, por nós. Isso é amor verdadeiro. A Prefeitura de São Benedito do Campo anunciou durante o funeral que a Praça Central seria renomeada para Praça Irmã Luz Maria do Socorro e que uma estátua da freira seria erguida no local exato onde cresceu a paineira que guardou seu diário. Esta cidade tem uma dívida impagável com Irmã Luz Maria, disse o prefeito Antônio durante seu discurso. Ela pagou o preço máximo para proteger nossas crianças. O mínimo que podemos fazer é garantir que sua história nunca seja esquecida. Após o funeral, as investigações continuaram para identificar outros possíveis cúmplices do esquema que ainda estivessem vivos. 3 pessoas foram indiciadas por participação no tráfico de crianças, incluindo um ex-policial e 2 ex-funcionários da prefeitura. O caso de Irmã Luz Maria também inspirou mudanças concretas na proteção de crianças em São Benedito, do Campo e em toda a região. O governo estadual implementou novos protocolos de segurança para orfanatos e casas de acolhimento e criou um sistema de monitoramento que torna praticamente impossível a repetição de esquemas como o que custou a vida da corajosa freira. 6 meses após a descoberta do diário, foi inaugurado em São Benedito do Campo o Centro de Proteção à Criança Irmã Luz Maria do Socorro, uma instituição moderna que oferece acolhimento, educação e proteção para crianças em situação de vulnerabilidade. O centro foi construído com doações de todo o Brasil, de pessoas tocadas pela história da freira que morreu defendendo os pequeninos. Este centro é o cumprimento do sonho de Irmã Luz Maria, disse a diretora do centro, Irmã Teresa Gonzalez, durante a inauguração. Aqui, toda criança será tratada com dignidade, respeito e amor. Nenhuma criança será esquecida ou abandonada. O diário de Irmã Luz Maria foi doado pelo governo municipal para o Museu da Memória e dos Direitos Humanos de Belo Horizonte, onde está exposto permanentemente como testemunho da coragem de uma mulher que preferiu morrer a se calar diante da injustiça. Dolores Costa, que se tornou a principal biógrafa de Irmã Luz Maria, escreveu um livro contando a história completa da freira e do esquema de tráfico de crianças. O Diário da Paineira, a história de Irmã Luz Maria do Socorro, se tornou um best-seller nacional e foi adaptado para o cinema em 2025. A história de Irmã Luz nos ensina que às vezes é preciso pagar um preço alto para fazer o que é certo, escreveu Dolores na introdução do livro. Mas também nos ensina que a verdade sempre encontra uma forma de vir à luz, mesmo quando parece enterrada para sempre. 1 ano após a descoberta do diário, a árvore que o havia guardado por 45 anos foi transformada em um memorial. O tronco foi preservado e transformado em uma capela ao ar livre, onde as pessoas podem vir orar e refletir sobre o legado de Irmã Luz Maria. É impressionante como Deus usou até mesmo uma árvore para revelar a verdade, comentou o padre João Batista,
pároco da cidade, durante a bênção do memorial. Isso nos mostra que nada fica escondido para sempre quando se trata da justiça divina. As investigações revelaram que Irmã Luz Maria havia escondido seu diário na paineira apenas 2 dias antes de seu assassinato. Ela havia cavado um pequeno buraco no tronco da árvore jovem e colocado o diário embrulhado lá dentro, confiando que um dia alguém descobriria a verdade. Ela sabia que estava em perigo, explicou o investigador particular contratado pela diocese para esclarecer todos os detalhes do caso. O diário mostra que ela estava preparando evidências para deixar para trás, caso algo acontecesse com ela. Era uma mulher muito inteligente e corajosa. O caso de Irmã Luz Maria inspirou também mudanças na legislação brasileira relacionada à proteção de crianças e adolescentes. Seu exemplo de coragem foi citado durante debates no Congresso Nacional e várias leis foram endurecidas para punir crimes contra menores. O sacrifício de Irmã Luz Maria não foi em vão, declarou a deputada federal Marina Rodrigues durante um discurso na Câmara. Sua coragem salvou vidas na época e continua salvando vidas hoje, através das leis que estamos aprovando em sua memória. 5 anos após a descoberta do diário, São Benedito do Campo se tornou um centro de peregrinação para pessoas que buscam inspiração na história de fé e coragem de Irmã Luz Maria. Milhares de visitantes vêm anualmente à cidade para conhecer o Memorial da Paineira e visitar o Centro de Proteção Infantil que leva seu nome. Irmã Luz se tornou um símbolo nacional de proteção à infância, disse a assistente social Maria José Santos, que trabalha no centro que leva o nome da freira. Recebemos cartas de todo o Brasil, de pessoas que se inspiraram em sua história para denunciar abusos e proteger crianças em suas comunidades. A história também inspirou a criação da Rede Irmã Luz Maria, uma organização nacional que conecta mais de 200 instituições de proteção à criança em todo o Brasil. A rede compartilha recursos, treinamentos e informações para melhorar a proteção de crianças vulneráveis. Irmã Luz Maria plantou uma semente de proteção que hoje é uma floresta de esperança, disse Roberto Silva, coordenador nacional da rede. Sua coragem ecoa em cada criança que salvamos, em cada denúncia que recebemos. O impacto da descoberta do diário foi além das fronteiras do Brasil. A história de Irmã Luz Maria foi traduzida para vários idiomas e inspirou organizações de proteção infantil em diversos países. A ONU citou seu caso como exemplo de coragem civil extraordinária em relatórios sobre direitos humanos. Para as vítimas sobreviventes do esquema de tráfico que Irmã Luz Maria expôs, a descoberta do diário trouxe não apenas justiça, mas também cura emocional. Muitas delas, que haviam passado décadas se culpando pelo que sofreram, finalmente compreenderam que foram vítimas de um crime organizado. Durante 40 anos, pensei que havia algo errado comigo, confessou Carlos Roberto Andrade durante uma entrevista. Agora sei que fui vítima de pessoas más, mas que também houve uma pessoa boa, Irmã Luz Maria, que tentou me proteger e morreu por isso. Isso me deu paz. Maria Fernanda Silva criou uma fundação que oferece apoio psicológico e jurídico para vítimas de tráfico humano. Irmã Luz Maria me inspirou a transformar minha dor em propósito, disse ela. Se ela pôde dar sua vida pelas crianças, eu posso dedicar a minha vida para ajudar outras vítimas a se recuperarem. A descoberta do diário também revelou detalhes sobre a personalidade e a espiritualidade profunda de Irmã Luz Maria. Entre as páginas iniciais do diário, havia orações pessoais que mostravam sua relação íntima com Deus e sua determinação em servir aos necessitados. Senhor Jesus, escrevera ela em uma de suas orações: dai-me coragem para ser a voz daqueles que não têm voz.
Se for preciso sofrer para proteger os pequeninos, que eu sofra com alegria, sabendo que estou seguindo vossos passos. Essas palavras, quando lidas publicamente durante uma missa em sua memória, tocaram profundamente os corações dos presentes. Muitos relataram ter sentido uma presença espiritual especial durante a cerimônia. Foi como se ela estivesse ali conosco, disse Antônia Ribeiro, uma das freiras que havia trabalhado com irmã Luz Maria no orfanato. Senti sua presença de uma forma muito real, como se ela quisesse nos dizer que estava em paz e que sua missão havia sido cumprida. O padre João Batista, que se tornou um dos principais estudiosos da vida de irmã Luz Maria, descobriu através do diário aspectos desconhecidos de sua personalidade. Ela era uma mulher de oração profunda, explicou ele, mas também era extremamente prática e determinada. Não era apenas uma mística, era uma mulher de ação que usava sua fé como força para transformar o mundo. O diário revelou que irmã Luz Maria tinha o hábito de acordar às 4h da manhã para orar, antes de iniciar suas atividades no orfanato. Preciso desta hora silenciosa com Deus, escrevera ela, para ter forças para enfrentar as injustiças do dia. Suas anotações também mostravam uma preocupação constante com cada criança individualmente. Ela conhecia os nomes de todas as 47 crianças do orfanato, suas histórias pessoais, seus medos e sonhos. Cada criança é um universo único, anotara ela. Maria tem medo de tempestades por causa do que viveu na rua. João desenha pássaros, porque sonha em voar para longe da dor. Ana canta baixinho quando está triste. Essas observações detalhadas ajudaram os investigadores a encontrar mais vítimas do esquema de tráfico. Muitas das crianças mencionadas no diário foram localizadas décadas depois, já adultas, e puderam receber apoio e acompanhamento psicológico. O diário de irmã Luz Maria foi como um mapa que nos guiou até pessoas que precisavam de ajuda, explicou a psicóloga Fernanda Araújo, que coordenou o atendimento às vítimas. Mesmo depois de morta, ela continuou cuidando de suas crianças. A influência da história se estendeu também para o sistema educacional. Escolas de todo o Brasil passaram a incluir a história de irmã Luz Maria em seus currículos, como exemplo de coragem civil e proteção aos direitos das crianças. É importante que as novas gerações conheçam essa história, disse a professora Luciana Santos, que desenvolveu um projeto pedagógico baseado na vida da freira. Irmã Luz Maria nos ensina que cada pessoa pode fazer a diferença quando decide defender o que é certo. O projeto pedagógico incluía a leitura de trechos do diário, adaptados para cada faixa etária, discussões sobre direitos das crianças e atividades que estimulavam os alunos a identificar e denunciar situações de abuso ou negligência. As crianças ficam muito tocadas com a história, relatou a professora. Elas entendem que irmã Luz Maria era uma protetora, alguém que arriscou tudo para cuidar de crianças como elas. Em São Benedito do Campo, a casa onde funcionava o antigo orfanato foi transformada em um museu. O quarto de irmã Luz Maria foi preservado exatamente como ela o havia deixado e tornou-se um local de reflexão e oração para os visitantes. Muitas pessoas vêm aqui e saem transformadas, conta o guia do museu, Sr. Pedro Almeida. Há algo especial neste lugar, uma paz, que as pessoas sentem quando conhecem a história de irmã Luz Maria. O museu recebe cerca de 20.000 visitantes por ano, incluindo grupos de estudantes, famílias e pessoas que vêm em busca de inspiração espiritual. Uma das salas do museu exibe cópias das páginas mais marcantes do diário, permitindo que os visitantes conheçam as próprias palavras da freira. A descoberta do diário também inspirou a criação de uma ordem religiosa especial,
as Irmãs Protetoras da Infância, uma congregação dedicada exclusivamente à proteção de crianças vulneráveis. A primeira casa da ordem foi estabelecida em São Benedito do Campo, no local onde funcionava o antigo orfanato. Irmã Luz Maria nos mostrou um caminho, disse a Madre Superiora Teresa de Jesus, fundadora da nova ordem. Nossa missão é continuar o trabalho que ela começou, protegendo as crianças que mais precisam de cuidado e amor. A ordem já conta com 47 irmãs, uma para cada criança que estava no orfanato quando Irmã Luz Maria foi assassinada, e mantém casas de acolhimento em 5 estados brasileiros. Os milagres atribuídos à intercessão de Irmã Luz Maria começaram a ser relatados pouco tempo após a descoberta de seu diário. Famílias que oravam pedindo sua proteção para suas crianças relatavam experiências extraordinárias. Minha filha estava desaparecida há 3 dias, contou Rosa Martinez, de Belo Horizonte. Orei para a Irmã Luz Maria, pedindo que ela me ajudasse a encontrá-la. No dia seguinte, recebemos uma ligação de uma pessoa que havia visto minha filha e sabia onde ela estava. Foi um milagre. A Diocese de Belo Horizonte abriu oficialmente o processo de beatificação de Irmã Luz Maria do Socorro em 2027, 3 anos após a descoberta de seu diário. O processo incluiu uma investigação detalhada de sua vida, seus escritos e os milagres atribuídos à sua intercessão. Irmã Luz Maria viveu as virtudes cristãs de forma heróica, declarou Dom Fernando Rodrigues durante o anúncio da abertura do processo. Ela deu sua vida literalmente pelos mais pequenos e vulneráveis. É um exemplo claro de santidade cristã. O processo de beatificação atraiu ainda mais atenção internacional para a história de São Benedito do Campo. Peregrinos de vários países começaram a visitar a cidade, transformando-a em um centro de turismo religioso. Nunca imaginamos que nossa pequena cidade se tornaria conhecida no mundo todo, disse o prefeito Antônio, que permaneceu no cargo por mais 2 mandatos após a descoberta do diário. Mas é uma honra ser a cidade natal de uma futura santa. A economia local foi transformada positivamente pelo fluxo de visitantes. Hotéis, restaurantes e lojas de artigos religiosos floresceram, mas sempre mantendo o foco na mensagem de proteção à infância que Irmã Luz Maria representava. Não queremos que isso se torne apenas comercial, explicou Dolores Costa, que coordenava as atividades culturais relacionadas à memória da freira. Tudo o que fazemos aqui deve honrar o legado dela e lembrar as pessoas da importância de proteger as crianças. 10 anos após a descoberta do diário, São Benedito do Campo sediou o primeiro Congresso Internacional de Proteção à Infância, Irmã Luz Maria do Socorro. O evento reuniu especialistas, autoridades e ativistas de 47 países, novamente um para cada criança do orfanato. É simbólico que sejam 47 países, observou a coordenadora do evento, doutora Ana Paula Oliveira, a mesma promotora que havia participado da abertura do diário. Mostra como a influência de Irmã Luz Maria se espalhou pelo mundo todo. O congresso resultou na criação da Declaração de São Benedito, um documento internacional que estabelece protocolos mais rigorosos para a proteção de crianças em instituições de acolhimento. A Declaração de São Benedito se tornou referência mundial, explicou o representante da Unicef no evento. É um legado concreto da coragem de uma mulher que morreu há mais de 45 anos. O impacto da história também se refletiu na arte e na cultura. Músicos, escritores e cineastas de todo o Brasil criaram obras inspiradas na vida de Irmã Luz Maria. A canção Luz no Escuro, composta em sua homenagem, se tornou um hino nacional de proteção à infância. Há trevas no mundo, há choro, escondido,
mas há quem se importe, há quem não tem medo de dar a própria vida para proteger as crianças que precisam de alguém, diz um trecho da música. O documentário A Árvore que Guardou a Verdade, produzido pela TV Globo, ganhou vários prêmios internacionais e levou a história de Irmã Luz Maria para milhões de lares brasileiros e estrangeiros. É uma história que transcende religião ou nacionalidade, disse o diretor do documentário. É sobre coragem humana, sobre fazer o que é certo mesmo quando isso custa tudo. Para as novas gerações de São Benedito do Campo, Irmã Luz Maria se tornou mais que uma figura histórica. Ela se tornou um exemplo vivo de como uma pessoa pode mudar o mundo. Cresci ouvindo a história dela, conta Mariana Silva, de 16 anos, estudante local. Ela me inspira a querer trabalhar com proteção de crianças. Quero ser como ela quando crescer. A escola local passou a se chamar Escola Municipal Irmã Luz Maria do Socorro. E todos os anos, os alunos apresentam uma peça teatral contando sua história para a comunidade. As crianças sempre ficam muito emocionadas ao representar a história, conta a diretora da escola, Ana Beatriz Santos. Elas entendem que Irmã Luz Maria lutou por crianças como elas. O diário original de Irmã Luz Maria, após ser estudado por historiadores e peritos, foi digitalizado e disponibilizado online para pesquisadores do mundo todo. Uma fundação internacional foi criada para preservar e estudar documentos similares de defensores dos direitos humanos. O Diário de Irmã Luz Maria é um documento histórico de valor inestimável, explica o historiador Dr. Roberto Farias, que dirigiu o projeto de digitalização. É uma janela para entendermos como funcionavam os esquemas de corrupção e abuso na década de 1970, mas também como pessoas corajosas resistiam a essas injustiças. A paineira que guardou o diário por 45 anos se tornou símbolo internacional de resistência e esperança. Mudas da árvore foram plantadas em vários países, sempre acompanhadas de uma placa explicando a história de Irmã Luz Maria. É bonito saber que partes desta árvore estão crescendo em outros continentes, disse João Silva, o operador de motosserra que fez a descoberta. É como se a história de Irmã Luz Maria estivesse se espalhando pelo mundo todo. João, que na época tinha 54 anos, se tornou uma espécie de guardião da memória da freira. Ele conduzia pessoalmente tours para visitantes importantes e sempre terminava suas explicações com a mesma frase: Deus usa instrumentos simples para revelar grandes verdades. Em 2029, 5 anos após a descoberta, foi lançado oficialmente o Protocolo Irmã Luz Maria, pela Organização dos Estados Americanos. O protocolo estabelece diretrizes continentais para a proteção de crianças em instituições e criou um sistema de monitoramento internacional. O Protocolo Irmã Luz Maria representa uma mudança paradigmática na proteção internacional de crianças, declarou o secretário-geral da OEA durante o lançamento. É um exemplo de como o sacrifício de uma pessoa pode resultar em proteção para milhões. O protocolo já foi adotado por 34 países das Américas e está sendo estudado para implementação em outros continentes. Para finalizar a história, é importante mencionar que, mesmo após uma década da descoberta, novas vítimas do esquema de tráfico da década de 1970 ainda são localizadas ocasionalmente. Cada uma delas recebe apoio integral do governo e de organizações não governamentais inspiradas no exemplo de Irmã Luz Maria. O trabalho não termina nunca, explica Maria Fernanda Silva, cuja fundação já atendeu mais de 500 vítimas de tráfico humano. Enquanto houver uma vítima precisando de ajuda, o espírito de Irmã Luz Maria continua vivo em nosso trabalho.
A cidade de São Benedito do Campo declara todo dia 15 de maio como Dia Municipal da Proteção à Infância, e a data está sendo proposta para se tornar um dia nacional. Neste dia, escolas de todo o país realizam atividades educativas sobre direitos das crianças e prevenção ao abuso. É emocionante ver como a coragem de uma pessoa pode inspirar toda uma nação. Observa Dolores Costa, agora com 88 anos, mas ainda ativa na preservação da memória de irmã Luz Maria. Ela plantou uma semente de proteção que cresceu e se multiplicou de formas que ela jamais poderia imaginar. A história de irmã Luz Maria do Socorro prova que a verdade pode permanecer escondida por décadas, mas nunca é enterrada para sempre. Sua coragem em defender os indefesos, mesmo sabendo que isso lhe custaria a vida, continua inspirando pessoas em todo o mundo a lutar pela justiça e proteção dos mais vulneráveis. O diário encontrado no interior daquela paineira centenária não era apenas um documento histórico, era um testemunho de fé, coragem e amor incondicional que transcendeu a morte e continua transformando vidas décadas depois. Como ela mesma escreveu em suas páginas finais, a verdade não pode ser enterrada para sempre. Deus vê tudo e um dia a justiça prevalecerá. E assim foi. A justiça prevaleceu, a verdade veio à luz, e o legado de uma freira corajosa continua protegendo crianças em todo o mundo, provando que o amor verdadeiro é mais forte que a morte.